Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam com muita saúde, com muita paz, com muita alegria. E hoje nós vamos falar sobre os valores da vida, né? Então, nesse momento é uma época muito boa para a gente pensar e avaliar o que realmente tem valor na nossa vida. Qual é o valor da vida para nós? Não só hoje, né? Não só nesse momento, a época de Natal, onde a gente faz uma reflexão, onde a gente faz uma análise do ano inteiro, né? Do que aconteceu, do que a gente poderia ter feito melhor, do que a gente poderia ter feito diferente, não é? Eu vou ler um texto muito interessante que fala um pouco sobre esse valor e a partir disso nós vamos falar mais, né? Do valor da vida, os valores da vida. Antes disso, eu convido você a se inscrever no nosso canal, né, o canal do CAEB, palestras, se você ainda não é inscrito, que você também, se você gostar da mensagem das nossas palestras, né, dessa de hoje e das outras que já estão no canal e das outras que estão por vir, compartilhe e quem sabe essas mensagens possam ajudar ainda mais pessoas, não é? No momento que passamos por muitas dificuldades emocionais e outras, né? Então, quem sabe você consiga ajudar mais alguém com as nossas palestras, com os nossos textos, tá bom? Também quero dizer que estamos todos no barco do aprendizado, né? Da aprendizagem. Não somos sabedores de tudo, nem tampouco donos da verdade. Cada um está, digamos assim, livre para tirar as suas próprias conclusões. O que nós trazemos aqui são textos para reflexão de todos nós, não só de quem está nos assistindo, mas também nossas próprias reflexões, certo? Eu sempre costumo dizer, né, que o meu ouvido é o que está mais próximo da minha boca. Então, quer dizer que aquilo que eu estou falando aqui, seja nas palestras, seja em live, seja em aula, eu estou falando muito mais para mim do que para quem estiver assistindo, certo? Mas aceitamos opiniões, aceitamos ideias e também as críticas. Com as críticas nós crescemos um pouco mais, aprendemos um pouco mais e vamos em busca de uma melhora, né? Nós somos... Eu sempre digo que nós somos seres em construção, mas também já em reforma ao mesmo tempo, tá bom? Então estamos todos aprendendo. Vamos ao texto. O texto é de Donizete Romon, que é um jornalista e palestrante. É um texto muito interessante que fala: o dinheiro pode comprar uma cama maravilhosa, mas não pode comprar um sono tranquilo. Pode comprar as mais finas iguarias, mas não pode comprar o apetite. O dinheiro pode comprar a casa mais maravilhosa, mas jamais comprará um verdadeiro lar. O dinheiro pode comprar as mais finas roupas, mas não compra a elegância. O dinheiro pode comprar quase tudo, mas não pode comprar as virtudes. O dinheiro pode comprar uma noite de prazer, mas não um grande amor. Pode comprar o remédio, mas não a saúde. Onde está realmente o verdadeiro valor da vida? Nem sempre as pessoas param para refletir sobre o verdadeiro significado das coisas. Iludem-se com a riqueza vinda do acúmulo de bens e principalmente do dinheiro. Trocam a vida pela incessante busca dos valores materiais. Acreditam que ao se sacrificarem trabalhando de sol a sol, finalmente ao fim da vida farão jus à riqueza e consequentemente à felicidade. Poucos percebem que tropeçam na riqueza todos os dias, sem se darem conta que são felizes e que a felicidade não depende somente do dinheiro. Há uma antiga história que fala de um grande imperador que, ao ver sua morte se aproximar, chamou seus vassalos e fez a seguinte observação:
quando eu morrer, quero que meu caixão seja carregado pelos melhores médicos do reino, que minha fortuna, ouro, joias, dinheiro, seja espalhado pelo cortejo até o cemitério. E por último, que minhas mãos fiquem estendidas fora do caixão. Sem entender nada, o criado pediu explicações sobre esse pedido inusitado. O imperador não explicou. Então explicou: quero que as pessoas vejam que por mais rico que uma pessoa seja, e mesmo que ela possa pagar os melhores médicos, ela não conseguirá vencer a morte. Não há medicina, nem se conhece nenhuma ciência que tenha vencido a morte. Mesmo quando há enormes verbas investidas. Quando peço que espalhe minha fortuna pelo caminho, quero que todos saibam que por mais rico e poderoso que alguém possa ser, não poderá comprar a morte, ou a vida, né? Tudo aqui adquirimos, aqui vai ficar. Tudo que aqui adquirimos, aqui vai ficar. Ninguém levará bens materiais junto a si. Até entendo essas mensagens de vida, meu senhor, disse o criado. Mas por que as mãos fora do caixão? Então o imperador prosseguiu: é para que todos vejam que nós viemos para esse mundo de mãos vazias, e é dessa forma que saímos dele. Com certeza, essa história nos serve de reflexão. Antes de valorizarmos o dinheiro, a riqueza, deveríamos dar real valor ao milagre da vida. Quando se vai a um hospital, podemos encontrar lá pessoas que dariam tudo para poder respirar, sem aparelhos, o ar que nós temos de graça. Quantos não gostariam de beber uma pura e suave água, sentindo aquele maravilhoso frescor quando este precioso líquido passa pela nossa garganta e se aloja no nosso organismo, ao invés de submeter-se às agulhas que levam o soro até as suas veias? Ou então, poder conversar com as pessoas, ver os amigos, conversar com os filhos, receber um abraço, dar um grande beijo, ao invés de ser submetido a amargos remédios, dolorosas aplicações de drogas em seu corpo? Onde você deposita seus valores? Em qual banco? Em qual cofre? Com todos os seus contratempos, com todas as suas mazelas, a vida ainda é o nosso maior bem. Por que então não investir ainda mais numa vida plena e maravilhosamente rica em saúde e de bons amigos, de bons sentimentos, de boas atitudes e de coisas que nos engrandeça como ser humano? Fica uma reflexão. Continuando o nosso tema, podemos dizer que a doutrina espírita é um nível elevado de conhecimento que abre nossa mente para sondar o desconhecido e para encontrar razões lógicas e científicas que explicam os misteriosos segredos da natureza universal que nos rodeia. Inclinamo-nos a concordar em que nenhuma parte do interesse do nosso corpo jamais apareça autenticamente, por si mesmo, mas se falarmos de uma vida interior que se expressa em aparências exteriores, referimos-nos à vida da alma. Então, aquilo que nós temos dentro vai refletir fora. Então, se eu tenho amor, se eu tenho perdão, se eu tenho sentimentos de cura, se eu tenho sentimentos bons, isso vai refletir no meu ser, vai refletir externamente. A maioria das pessoas vive a existência sem perquirir o sentido da vida. É mais cômodo e menos tormentoso questionar ou refletir sobre a célebre indagação que aflige as pessoas conscientes da realidade cósmica. De onde viemos, para onde vamos e quem somos nós? Quem nunca se pegou pensando dessa forma, não é? Mas e de onde eu vim? O que eu deixei lá? O que eu fiz lá? Não é mesmo? E por essa razão,
Hannah adverte: o erro é o preço que pagamos pela verdade, e a semblância é o preço que pagamos pelo prodígio das aparências. Numa outra palestra que nós conversamos aqui um pouquinho, né, foi falado sobre do que nos alimentamos. E na referida palestra foi falado, né, do que alimentamos o nosso corpo. E que não adianta só alimentarmos o nosso corpo físico, porque como disse o próprio rei na história anterior, até mesmo o nosso corpo físico fica. Então não adianta eu só pensar nessa existência e somente nesse corpo físico. Sim, precisamos cuidar do nosso corpo físico, porque é o nosso corpo físico que carrega o nosso espírito, que então tem a oportunidade de se elevar, de aprender, de buscar mais conhecimento, não é? Porém, nós precisamos alimentar a nossa alma também. Assim como alimentamos o nosso corpo físico, né, com alimentos saudáveis, com caminhadas, exercícios físicos, também cuidar da aparência dele, né? As mulheres que gostam de fazer a limpeza na pele, as mulheres que gostam de uma boa maquiagem, fica bem legal, fica bem interessante. Mas não é só isso. Nós precisamos cuidar da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, porque esse sim é eterno. As virtudes que nós adquirimos, que nós procuramos, que nós melhoramos, é o que nós levamos para a nossa vida espiritual depois, certo? Então, não adianta eu só pensar na vida material, só pensar no meu corpo físico, porque nem isso depois eu levo. Ele fica na terra, fica no caixão ou é cremado, né? Como muitos preferem. A vida material nos limita ao mundo das sensações. E quais são essas sensações, né? Então, nós precisamos nos alimentar a sensação, né, do paladar, sensação da visão. Nós temos a emoção do tato, né, o pegar, o abraçar. Nós, principalmente nós brasileiros, né, nós precisamos muito do contato, do abraço, e que até nesse momento estamos sofrendo muito também com isso, não é? Porque precisamos estar distanciados para que mais adiante, futuramente, possamos estar mais unidos, mais juntos, certo? Então, nós sofremos com isso nesse momento, mas vai passar, tudo passa, né? Chico já dizia, vai passar, tudo passa. Precisamos nos distanciar agora para depois estarmos mais juntos. Na verdade, o mundo de alienações também existe, né? Eu não posso fazer de conta que não existe nada além do material e do espiritual. Existem os dois e eu preciso ter o equilíbrio das duas partes. O tormento existencial que nos traumatiza no momento da morte é a negação de uma realidade que preferimos não aceitar. Consiste na passagem do plano material para o espiritual, aquilo que eu falei antes, né? E isso é importante, sim. Nós precisamos nos preocupar, nós precisamos nos preparar para esse momento, mas muito mais no espírito do que no físico. É claro que é importante nós trabalharmos, buscarmos a nossa manutenção física, é necessária no mundo em que nós vivemos, nós precisamos disso, não podemos dizer que eu não preciso, então eu vou viver só de luz. Até podemos, mas vai muito treino, vai muito tempo, né? Joana de Ângeles, em seu livro O Homem Integral, afirmou com clareza: numa análise psicológica profunda, o homem teme a morte, porque receia a vida. Daí porque, o viver sem pensar, o ser humano deixa de refletir sobre a sua existência, martirizando-se por intermédio de diversos motivos de escapes para explicar uma vida sem significado e quase sempre sem razões plausíveis que possam justificá-la. A simples beleza do inesperado, o sentido da vida é viver em busca do sentido. É no ato da busca, na experiência do novo e do inesperado, que damos sentido à nossa existência. E nessa busca crítica e reflexiva da verdade que nos liberta, encontramos através do conhecimento as novas realidades que nos cercam, procurando compreender
as razões por intermédio das quais elas foram construídas. Então é importante nós observarmos daquilo que construímos as nossas vidas. Partindo do princípio universal da lei de causa e efeito, será necessário que nosso processo de investigação permita conhecer a verdadeira realidade física e psíquica do mundo em que vivemos. E nesse sentido é preciso entender a linguagem viva do presente existente na natureza, considerando que, segundo ensina o filósofo Heráclito, a natureza ama se esconder. Então, nós precisamos pensar que tudo há uma causa e há um efeito. E com isso, nós damos coisas boas e recebemos coisas boas. Emitimos amor ao próximo, principalmente a nós mesmos, e recebemos também. Rudolf Eucken, Prêmio Nobel de Literatura de 1908, sintetizou uma nova realidade a ser examinada pela sociedade humana, em seu livro premiado, O Sentido e o Valor da Vida. Então ele dizia: a procura do sentido e do valor da vida não é de modo algum óbvio. Surge em épocas em que o indivíduo não mais discerne com clareza o conteúdo da vida em que seu meio lhe apresenta. Realmente, o esvaziamento espiritual das vidas humanas, no milênio da ciência e da tecnologia, conduziu o ser humano ao materialismo exagerado. Os prazeres do consumismo inibiram os voos do espírito, fixando as pessoas na superfície material do planeta. Joana de Ângeles também diz que Joana de Ângeles nos adverte que há uma imensa defasagem entre o homo tecnológico e o ser espiritual que se apresenta desequipado de recursos para os grandes enfrentamentos propostos pelos mecanismos de suas próprias construções. O homem perde seus valores espirituais na medida contrária em que desenvolve de forma extraordinária a tecnologia, que propicia nossa libertação das forças gravitacionais que nos mantêm prisioneiros na superfície do planeta, mas não foi capaz de nos emancipar espiritualmente. Adquirimos capacidade de nos comunicar e nos deslocar nos espaços geográficos que nos separam materialmente. No entanto, estamos cada vez mais distantes e alheios à vida do próximo. Muito se busca evoluir espiritualmente e emocionalmente, mas ainda temos muito a aprender. A tecnologia anda mais rápida do que o espiritual, às vezes. Os seres humanos procuram soluções nos bens da matéria, enquanto segmentos filosóficos justificam, mas não explicam as razões verdadeiras da vida no espírito. O principal ponto de apoio do trabalho espiritual continua sendo imutavelmente o mundo invisível, mas este só atingirá o seu pleno desenvolvimento se apoderar da existência visível e se apropriar. O homem se torna prisioneiro de si mesmo. Então, nessa busca insana, às vezes, nessa busca prolongada pelos valores e tal, muitas vezes nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Não que isso seja ruim, mas nós precisamos separar uma coisa da outra, né? Então, qual é o valor, o sentido da vida e qual é o valor, o sentido material? Sim, nós precisamos dos dois, porém eu preciso ter um e outro em equilíbrio, sempre o caminho do meio, como dizia Buda, né? Então, equilibrar uma coisa com a outra para que nós possamos ter uma evolução boa, né? Uma evolução de alma também. Ainda falando de Rudolf
Eucken, que ele diz assim: nada causa mais tensão e grandeza em nossa vida do que esta luta em que entra em jogo não apenas a felicidade do indivíduo, mas, sobretudo, a manutenção da vida do espírito no domínio da humanidade. Somente assim a nossa vida adquire, no fim das contas, um sentido e um valor. Então é muito profundo isso, né? Qual é o sentido que eu estou dando para a minha vida? E Jesus dizia, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Todo homem reconhece a lei natural, o direito de viver, que traz inscrito na sua consciência. Portanto, o direito desse bem deve ser inteiramente respeitado, a despeito da nossa ignorância dos nossos propósitos divinos. O homem é convocado a exercer a vida em toda a sua extensão, pois a vida se estende muito além do campo da matéria, na dimensão do espírito. É importante respeitar, defender, amar e servir a vida. Este é o caminho para a justiça, o progresso, a liberdade, a paz e a felicidade. É no esforço conjunto que crescemos para edificar a nossa civilização, voltada para a verdade e para o amor. E o nosso mundo, né, precisa de valores morais, éticos, para que a sociedade mire-se no exemplo do Mestre Jesus e sua falange de espíritos benfeitores. A Terra precisa de valores morais todos os dias, no lar, no templo, na oficina, no esporte, na política, na administração, no pensamento, os valores da vida. Isso está escrito no livro de Raul Teixeira e é uma coisa bem certa, né? Nós precisamos desses valores, porque de nada nos adianta termos acúmulos de bens se não tivermos valores de vida, né? Com a doutrina espírita, podemos enfrentar, podemos aprender que não nascemos para viver decepcionados com a nossa própria existência, mesmo que ela nos sobrecarregue com algo muito maior do que queremos ou que estamos dispostos a suportar. Na realidade, nada do que ocorre é superior às nossas forças. Nada do que nós nos comprometemos, né, é impossível. Tudo aquilo que passamos, temos essa capacidade de passar. E para a gente encerrar, então, né, a sua vida, com todo o concerto de realizações íntimas do cerne da alma, depende fundamentalmente do que almeja a nossa trilha planetária. É importante que se mantenha cauteloso, cuidadoso com os tipos de anseios, de desejos, de sonhos que alimenta na alma. Cuide-se para que não se surpreenda com dores e desditas, com frustrações e amarguras, com razão do mau uso da sua vontade, do mau direcionamento dos seus íntimos impulsos. Jesus Cristo tem plena razão. Batei e abrir-vos-se-á. Cuidemos para que saibamos onde e como bater, para que nos abram as portas da aventura, do progresso e da paz. E sempre, né, que nós não soubermos o que fazer, faça uma prece. A vida constitui-se num processo de escolha bendita. Bendita porque é baseada no aprendizado trazido de outras encarnações, adicionado ao que foi conquistado nessa, fruto do nosso livre-arbítrio. Então, nós temos a lei da ação e reação, temos o nosso livre-arbítrio, temos a lei da conservação e ainda temos as questões das nossas vidas anteriores. Então, são bastante coisas. Isso faz com que nós desenvolvemos os nossos valores, as nossas virtudes, as nossas emoções e também aprendemos e auxiliamos aos outros. A vida é a mesma para todos. Os desafios com os quais com os seus agravantes e atenuantes são os mesmos para todos. Então, por que uns resolvem lutar pela vida
mesmo tendo diagnósticos de uma doença terminal, e outros que por uma simples arranhadura no pé ficam se sentindo os próprios abandonados da criação. Isso depende muito de como cada um de nós encara a vida, como cada um de nós vê as coisas, como cada um de nós vê as nossas dores e quais os valores de cada um de nós. Então, talvez para mim, o valor da vida é eu estar viva, é eu estar respirando, eu estar ouvindo os pássaros cantando quando eu acordo pela manhã. Isso é bem possível aqui na minha casa. Eu moro próximo de uma área verde, então eu acordo de manhã com os pássaros cantando. Agora, nesse momento, eles estão cantando também, só que vocês não conseguem ouvir porque tá chovendo um pouquinho. Mas, para mim, isso está ótimo. Mas tem pessoas que, de repente, isso possa ser um barulho, possa ser uma coisa muito chata. Então, os valores são diferentes para um e para outro. O valor da vida é o que atribuímos a ela, como nos comportamos perante ela, quem ou que selecionamos para fazer parte da nossa vida, fazendo os reajustes necessários com a lei divina e avançando rumo à perfeição. O valor da vida, alguns a consideram importante pelo valor da conta bancária que possuem, outros pelo número de pessoas que possuem ao seu redor. O valor da vida constitui-se no bem que fazemos e como fazemos o bem em nós, amarmos o próximo, respeitarmos o próximo e respeitarmos a Deus. Amor à vida, valor à vida, valor de vida, valor na vida. Esta era a mensagem que eu tinha para hoje. Hoje, muito mais do que em outros tempos, damos valor à vida e temos a certeza que a vida é um sopro. De um momento podemos estar aqui e em outro momento podemos não estarmos mais fisicamente. Então, o valor da vida que nós damos, o valor na vida que nós buscamos e o valor da vida que nós entendemos. Isso é o que realmente importa. E que esse valor à vida inclua o valor moral, ético, espiritual, o amor por mim mesmo, o amor pelo próximo e o amor a Jesus e pelos seus ensinamentos. O valor a Deus ou a um ser supremo, a uma energia superior que você acredite. Esta é a mensagem e para finalizar, para você refletir, qual é o valor que você está dando à vida? Quais são os valores que para você realmente implica? Quais são os valores que para você faz sentido na sua vida? Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo tema, até o nosso próximo encontro.